o nosso, Fala, torcedor São Paulino, aqui é o Gustavo novamente. Dessa vez eu estou aqui para falar sobre a nossa nova contratação, a primeira contratação de 2016, graças a Deus, que é o Mena, que é uma posição que é carente no nosso elenco, apesar de a gente ter muito jogador para a posição, que no caso é o Reinaldo, Carlinhos, Matheus Reis, que ainda pode evoluir muito, e o Carleto, que não vai ser aproveitado. É uma posição que a gente não tem, de fato, não tem qualidade nessa posição. Então, é um lateral esquerdo que está vindo assim, que ele teve muito sucesso no seu país, é titular sempre da seleção chilena, desde a Copa do Mundo, campeão da Copa América sendo titular, mas que no Brasil não está rendendo muito. Então, assim, acaba gerando muita dúvida na torcida sobre assim, qual Mena que a gente vai receber aqui no São Paulo. O Mena do Santos, do Cruzeiro, que apoia pouco, que é um lateral que não aparece no jogo, às vezes até apático quando o time tem a bola no pé, ou o Mena do Chile, que combate, que toda hora está cruzando bola na área, que está sempre acionando os seus atacantes. Então eu vou fazer aqui uma breve análise sobre ele, para vocês terem uma ideia do que a gente pode esperar dele. Então, primeiro eu vou falar dos pontos negativos do Mena. Pelo que eu estava vendo do Mena no Cruzeiro, no Santos, até falando com alguns torcedores dos times anteriores dele, que acompanharam, lógico, todos os jogos dele, para ter uma opinião melhor. Então, o grande defeito apontado por torcedores assim, de outros times que eu também pude ver, é que o Mena no Cruzeiro, por exemplo, apoiava muito pouco. Principalmente no Cruzeiro, assim, ele teve a fama de ser um lateral que fecha bem atrás, na defesa, marca bem, mas que simplesmente não vai para o ataque. Então, eu falo mais no Cruzeiro porque a atuação dele no Santos foi apagada, né? Então, assim, ele acabou perdendo ao longo da temporada a posição para o Fabrício, que era um lateral que veio super contestado do Inter, um lateral conhecido por não ter muita qualidade, e o Mena perdeu a posição para um jogador desse nível. Então é um pouco preocupante isso para ele, porque um lateral da seleção chilena perder a posição para um jovem que veio contestado do seu próprio time, brigando com a torcida, então é um pouco estranho isso. E também, assim, no Santos a atuação dele foi apagada, no Cruzeiro ele chegou a ser titular até contra o São Paulo, ele jogou muito bem, marcou muito bem também naquele jogo de volta da Libertadores, aí depois aconteceu dele perder a posição. Então eu acho que esse seria o maior ponto fraco do Mena, apoiar pouco, e o que é um ponto forte dele na seleção do Chile. É um pouco disso que eu vou explicar no final também. Agora os pontos fortes do Mena. Então, eu acho que o principal ponto forte do Mena é raça. Ele falou isso, tanto que a primeira coisa que ele falou na entrevista é que ele ia dar raça pelo São Paulo. E isso eu acho que a gente pode esperar, assim, muita raça do Mena. Ele é um jogador, assim, na marcação, assim, de muita explosão. Ele dificilmente espera o atacante dominar. É uma característica dele, ele sempre procura ir para cima da marcação quando vai receber a bola para tentar adiantar ou dar um carrinho para não deixar ele dominar e ir para lateral. Não sei se pelo porte físico dele, por ele ser mais baixinho, ele já adquiriu essa característica de adiantar sempre a jogada. E eu gosto de jogador assim, que adianta a marcação. E também, assim, eu acho que a principal jogada dele é quando o ponta adversário joga a bola na linha de fundo, ele sai correndo e dá aquele carrinho dele. Ele sempre faz isso, é corriqueiro ver o Mena fazendo isso dentro dos jogos. Ele toma o drible, ou o cara adianta a bola, o cara acha que vai conseguir, ele dá aquele carrinho, tira para lateral, enfim, mata um contra-ataque, espera a defesa voltar. Então esse é um ponto muito bom dele. O Álvaro Pereira fazia muito isso e a gente se recorda bem, né? Poderia voltar, né? Mas aí são coisas da cabeça do Ataíde. Os pontos fortes do Mena aparecem na seleção do Chile, somente, praticamente, porque é lá onde ele tem o treinador com quem ele rende, que é o Sampaoli, com quem ele foi campeão da Sul-Americana pela Laú de Chile,
com quem ele foi campeão da Copa América, com quem ele fez uma boa Copa do Mundo. Então ele parece que só rende com o Sampaoli. Não sei se o idioma tem atrapalhado ele no Brasil, se a ideia de jogo dos treinadores daqui também, aliado ao idioma, tem atrapalhado ele no Brasil. A adaptação eu acho que não, porque ele já fala que é um fã da comida local, tudo, citou até algumas comidas aí. Então, com o país assim, não acredito que ele tenha problema com a adaptação. Como o Centurion, por exemplo, teve um problema, mas aí já pode ser o caso da namorada dele também e tal. Agora, sobre o porquê que ele rende com o Sampaoli. Porque o Sampaoli, ele tem a linha defensiva do Sampaoli joga muito agressiva, é muito alto a linha defensiva do Chile. Quem pôde acompanhar a Copa América aí, quiser rever, deve achar fácil no YouTube esses vídeos. E era uma linha assim, defensiva extremamente alta, das mais altas que se vê no futebol mundial. E os dois laterais do Chile jogavam acima, na linha do meio campo ou para frente. O time do Chile jogava para recuperar no ataque e já contra-atacar ali mesmo. E o Mena rende demais dessa forma. Até no Cruzeiro, algumas vezes era possível notar o Cruzeiro com a linha, o lateral direito fechando e o Mena lá em cima da marcação. Porque assim, até por ele ter essa característica de adiantar o atacante, então ele não consegue jogar defensivo. Ele joga mal quando ele joga desse jeito. Então o Mena é um lateral feito para jogar para frente. Eu acho até que ele se daria bem em algum time da Europa, grande ou pequeno, não sei, mas eu acho que até ele se daria bem por causa do estilo de jogo de lá. Então, que é um estilo que o Sampaoli aplica, assim. Então, espero que o Balsa faça... Ele é um treinador que prioriza a marcação, um treinador que, por ser zagueiro até, dá uma atenção especial para os jogadores de defesa. Então, acho que eles possa, até por ter o mesmo idioma, trabalhar melhor com o Mena do que os outros treinadores conseguiram aqui no Brasil. Porque pelo que ele apresenta na seleção do Chile, ele não é mau jogador. Não é um craque da posição, mas é um bom jogador, um bom lateral. E que na época da Universidade do Chile poderia ter sido considerado, ou foi, eu não lembro, o melhor lateral esquerdo da América naquela época, da América do Sul. Então, assim... Espero que o nosso treinador tenha uma marcação em cima, ofensiva, uma linha defensiva alta, sem medo de jogar. Então a gente pode ser um time marcador, só que marcando em cima deles. Eu acho que aí o Mena vai jogar muito, e ainda mais com o Rogério de ponta esquerda. Então ele vai jogar como ele joga no Chile, avançado, com ponta de velocidade para jogar com ele. Um meia que distribui bem a bola, que no caso do Chile é o Valdívia, no São Paulo é o Ganso. Então eu acho que se o Balsa jogar com a linha mais avançada possível, é mais chance para o Mena jogar bem no São Paulo, se firmar e, por que não, despertar o interesse de compra da diretoria no final do contrato, que é no final do ano. Então é isso. O que a gente pode esperar do Mena é muita raça, e se ele tiver liberdade para atacar, ele é um lateral que apoia muito bem também. E é muito rápido na saída de bola. E na triangulação com o ponta esquerda, com o meia que encosta. Ele pensa muito rápido ali no ataque. Isso eu digo mais baseado no que ele joga no Chile, porque no Brasil ele ainda não apresentou o seu futebol do que ele jogou pela seleção e no time local do seu país. Então é isso. Por favor, deixa o curtir no vídeo. É muito importante isso, e comenta também o que você acha do Mena, o que você espera do Mena, se você teve uma opinião melhor sobre ele depois desse vídeo, ou se você achava que ele era melhor e depois disso você está um pouco mais reservado quanto à opinião referente ao Mena. E fala o que você acha, se você sabe algo a mais sobre ele, e porque o intuito mesmo aqui é promover esse debate nosso, que é o mais importante de tudo. Se gostou, por favor, compartilhe, que é o que me ajuda muito a continuar com o canal e que me motiva também. Então é isso, falou, abraço.